Alguns nascem voando, outros começam a corrida com obstáculos alguns metros para trás. Mesmo assim, dizem que basta se esforçar, que o talento vence, que o mérito é justo. Será mesmo? No episódio de hoje, o Entre Linhas SA investiga a meritocracia. O que ela esconde sobre oportunidades, privilégios e cultura corporativa. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse é o Entre Linhas SA. Eu sou o Pedro Próquino, seu host de hoje. E a pergunta que nos guia é: meritocracia ainda dá para acreditar? Olá, meus colegas de bancada. Eu não sei vocês, quer dizer, eu espero que vocês estejam prontos para este tema, porque eu só vou jogar bola hoje. Eita. Mas antes da gente começar, queria saber, André, como é que você chega neste nosso quinto episódio Eu de chego Entre Linhas aqui SA? exclusivamente pelo meu esforço, pela minha competência, pelo meu mérito. Entendi. E A você, gente não Gabi? aguenta não fazer piadas Cara, como tema do episódio, Eu tava né? pensando que eu não posso Virou nem ser padrão. irônico, mas que daí viram uns feedbacks velados, assim, igual eu tomei no penúltimo episódio, sei lá eu, enfim. Como você chega nesse dia de hoje? Adivinha? Animadíssima, Pra variar. porém preocupada, porque eu acho que esse Porém tema, preocupado. ele é muito importante e eu acho que tem um risco aí, se a gente ficar levando muito para os fatos históricos, a gente não falar sobre o que acontece no dia a dia. E se a gente falar muito do dia a dia, não contar de onde as coisas vêm também. Só que a gente só tem uma hora, Só tem uma hora. lembre-se, uma hora de Inclusive, episódio. deixa eu Então, marcar aqui, 1 hora começou. E lembrando que este tema da meritocracia é um tema que a gente ensaia gravar um episódio, acho que Desde a desde primeira a primeira temporada. temporada. E a gente, não, vamos estudar um pouco mais, não, vamos pesquisar um pouco mais, não, vamos chamar alguém para ajudar a gente a desvendar esse universo aqui, e por aí vai. Mas acho que a gente resolveu abordar, de novo lembrando, isso aqui não é uma pregação, é um exercício de reflexão e construção, assim como a gente fez durante as nossas pesquisas individuais, que não combinamos nada, nem sabemos o que cada um vai trazer. Na verdade, vai ser uma fonte que a Gabi vai usar, porque ela já vem ventilando isso faz um tempo, mas a nossa ideia é navegar neste universo da meritocracia para compreendê-lo e, com isso, conseguir navegar este ambiente, esse tema no ambiente, nas entrelinhas do mundo corporativo. Por onde começamos a puxar esse fio da meada? Eu acho que vou jogar essa bola a você, Gabi, não, que foi não, uma pessoa não. Manda. Mas assim, que se porque esforçou mais. eu tenho algo a dizer que é as moedinhas digitais que Moedinhas a gente... digitais, ó, foi uma boa Era por isso que eu escapada falei, aqui calma. dela, saiu pela tangente. Me diz a moedinha digital, o que a gente faz? Você que nos assiste, que nos acompanha e ainda não curtiu o nosso canal no YouTube ou não segue o Entre Linhas SA lá no Spotify ou no seu tocador preferido, pô, aí não, né? Aí dá essa moral pra gente, porque quando você faz isso, os nossos episódios chegam para mais pessoas, né? As plataformas nos distribuem como descobertas para novos possíveis seguidores. Então, assim, dá um pause rapidinho, é só seguir e curtir ali no Spotify e também as E estrelinhas, avaliar. 5, óbvio. as estrelinhas não querendo influenciar, mas já influenciando. Isso é uma coisa. A outra coisa é, estamos no Instagram, estamos no TikTok como Entrelinhas _SA. Então, siga a gente lá nas redes sociais também, que a gente deixa cortes, né, dá avisos, fala sobre as temporadas, Spoilers sobre episódios. exatamente. E lá também você acha as nossas redes profissionais, então você consegue ir lá, ir nos linktrees de cada um, ver as newsletters, ver tudo que a gente está produzindo. Por último, porém, não menos importante, company page do LinkedIn, Entre Linhas SA, a gente também compartilha conteúdo lá, faz até um tempinho que a gente não está compartilhando, mas a gente vai voltar. Fiquem ligados aí, que quando você chegar nesse episódio, já vai estar atualizado. E por que as pessoas devem fazer isso, Gabi? Porque a gente Merece. A gente Exatamente. merece, entendeu? É uma questão Então, de a gente merecimento. merece, e é sua obrigação fazer isso, porque a gente merece. Eu queria começar esse tema justamente falando sobre de onde vem ou de onde surgiu, porque meritocracia é o que a gente fala há algum tempo, acho que décadas,
mas de uma maneira diferente. E ela veio mudando e ganhando uma nova roupagem, um novo peso, um novo contexto, especialmente quando ela entra de forma mais contundente no mundo corporativo. Quem me ajuda a dar essa pincelada histórica, porque acredito que ela é fundamental. Se ninguém quiser ajudar, eu posso trazer aqui alguns elementos para a gente fazer essa conversa. A gente tem a mesma fonte de pesquisa. Mais ou Então, menos. você é o host. Eu topo você Então conduzir. traga. Eu vou trazer aqui, eu não vou citar a fonte da Gabi, mas eu fiz uma pesquisa para tentar compreender este universo e descobri algumas coisas similares. E depois também umas paranoias na minha cabeça. A primeira coisa que eu descobri na minha pesquisa é que esse termo ele foi cunhado ali na década de 50. Tem alguns nomes que falam sobre ele ali entre 53 e 58, mas dá-se muito crédito para Michael Young, em 1958, que publica um livro chamado The Rise of the Meritocracy, que é uma distopia, ou seja, ele escreve um livro para criticar a meritocracia e não endossar, né? Descreve nesse livro uma sociedade distópica. Acho que são 2 livros, parece, divididos. Eu fui olhar também o que né, diz ali o dicionário, porque essa era uma boa Excelente fonte que a gente prática. usava quando eu fazia trabalho em papel ao maço, né? Que é o merecimento. Mérito é merecimento. Fim. Mas tem um elemento importante aqui do juridiquês sobre mérito, que é a questão fundamental num conjunto de fatos e provas que influenciam uma decisão judicial ou administrativa, né? Questão fundamental. Agora, eu também fui olhar para um universo diferente, porque foi impossível não conseguir lembrar das medalhinhas de honra ao mérito que a gente ganhava no colégio, entendeu? Lá atrás. E eu descobri uma coisa interessante que é o seguinte, e eu acho que é onde surge essa confusão um pouco aí com a honra ao mérito. Teve a Ordem do Mérito, que é uma ordem portuguesa, que surgiu com uma alteração em 1976 da Ordem da Benemerência, que Virgistão. foi criada pelo Estado português em 1929, com desdobramento da Ordem da Instrução e da Benemerência, criada em 27, ou seja, vem lá de trás. E isso daqui para mim é importante porque isso conecta com o lance da medalhinha, porque aqui era pura e simplesmente uma forma de se reconhecer alguém por algo que essa pessoa fez, e não necessariamente pelo esforço dela. Ou seja, é uma ferramenta política de reconhecimento, certo? Criada pelo Estado para reconhecer o que alguém fez. E daí conecto com o lance da medalhinha do honra ao mérito no colégio. Hoje em dia essa prática, com certeza, nem sei se seus filhos ainda ganham medalhinhas de honra ao mérito. Não. Agora já tem uma coisa assim, importante é competir, É. todo mundo, somos todos iguais. E isso é interessante, porque nesse lance da medalhinha do honra ao mérito, era aquilo, tinha o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, e todo o resto ganhava o honra ao mérito, ou seja, se esforçou, mas reconhecia todo mundo. Queria colocar essa roupagem, porque eu achei que ela era interessante da gente começar a pensar sobre esse elemento dentro da sociedade e depois isso embarca no mundo corporativo. Boa. Me ajuda. Ai, eu não sei. Começamos cedo. Acho que só voltando no autor que você citou, que escreveu esse livro, quando ele cunha esse termo não existente, né, de meritocracia, e o fato de ser uma distopia, ele estava dizendo sobre algo que não existe. Então, por natureza, Era uma fantasia. quem cunhou estava pintando uma fantasia, né? Uma distopia, algo que não existe. E é interessante como depois, quando a gente faz a virada para a era do conhecimento, onde vai todo mundo não, né? Boa parte dos trabalhadores vão para o escritório, como o mundo corporativo sequestra esse termo para justificar algo que eu acho que é, inclusive, uma cultura muito norte-americana, onde a gente precisa separar as pessoas em ganhadores e perdedores. Para mim, acho que esse é o principal elemento da meritocracia que me chama a atenção, né? De você partir do princípio que tem gente que vai ganhar e gente que vai perder. E aí, no mundo corporativo, não só isso é implementado ou, enfim, utilizado, como é incentivado. Agora, aí eu vou passar a palavra, mas acho que a gente tem que questionar o sistema por trás, que é, do ponto de vista de liderança, vamos pensar, é uma questão de quantidade de posições, né? Quem que vai alcançar aquela posição? Se eu tenho 200 pessoas para baixo em uma posição só, eu preciso justificar por que o fulano e não o Beltrano. E aí a maior justificativa
é usar o item que nem existe por natureza, porque ele foi cunhado como uma distopia, algo que nem deveria existir. Eu, Então, tem eu, caldo tenho, aí. eu tenho dados sobre isso que você está falando, mas a minha pergunta para o André é o seguinte: meritocracia é uma ferramenta de controle, então? Para onde que a fala da Gabi me levou, né? E aí fazer um push para nós. Será que não existe a meritocracia? Por quê? Olha só, a minha cabeça foi para o nascimento da programação neurolinguística Tá. que a Gabi trouxe, né? Que a sociedade americana geralmente divide em perdedores e ganhadores, né? E foi exatamente essa observação que levou a uma linha que foi a programação neurolinguística de dois caras, que é o Richard Bandler e o John Grinder, que era um matemático e um psicólogo, se eu não me engano, para falar assim, caramba, tem pessoas que se diferenciam de fato na sociedade americana e é uma sociedade mais competitiva e tem, claro, os perdedores e ganhadores. Se isso está certo ou errado é outra história. Mas o ponto é, esses caras, eles começaram a identificar qual que era o padrão de pensamento daqueles que se eram vencedores, né, assim, nessa ótica dicotômica, né? E eles começaram uma linha de pesquisa super séria sobre, cara, o que pessoas de fato estão fazendo de diferente nesse grupo e que esse grupo não está fazendo. E depois, mais tarde, isso também deu... a minha cabeça foi para esse lugar, tá? Não sei se está certo ou errado. Deu também toda aquela linha da psicologia positiva, do Martin Seligman e tal, sobre, caramba, vamos parar de falar de doença e vamos falar sair da linha, né, assim, abaixo d'água. O que pessoas que estão vivendo felicidade ou sucesso estão fazendo de diferente? Porque talvez, essa foi a pergunta, talvez essas pessoas façam algo de diferente. Então a minha cabeça será que não tem algo diferente entre essas duas, sei lá, mentalidades, se eu puder colocar dessa maneira? Mas, já me contradizendo... Gosto disso, Já. entendeu? O cara é maravilhoso por isso, assim. Fez toda Esse uma é o argumentação. Exato, mas já me e é o contradizendo... espírito desse programa. Exato. Assim, eu não sei. Para onde que minha cabeça também foi, Gabi? Teve um estudo que confirmou um viés famoso que a gente tem, né? Que são os atalhos cognitivos da nossa cabeça que levam a decisões ou interpretações erradas, que é o viés da seleção adversa. Para explicar o que é o viés da seleção adversa. Um estudo foi feito para correlacionar a performance de jogadores de basquete com a altura, na NBA, que é a principal liga, mais alto nível, maior performance de atletas e tal. E esse estudo chegou à conclusão que, caramba, não tem correlação entre performance e altura no basquete de alto nível. Mas no mundo corporativo... Calma. Será que há? Essa é a Vamos lá, pergunta. vamos lá, Tá. tá bom. Só que o que diz o viés, assim, qual que é a falha desse estudo? O viés da seleção adversa. Esse estudo esqueceu que para uma pessoa já estar jogando na NBA, essa pessoa já está no quartil de pessoas mais altas. Já foi Ele pré-selecionada. já tá no grupinho... Ele já está no isso foi feito. grupo em que, ou seja, quando você analisa aqueles que são os vencedores, entre aspas, com os perdedores, entre aspas, a altura significa e ela prediz sucesso. Ou seja, será que quando a gente não faz essa análise só nesse grupinho, a gente fala, não, isso aqui não importa, a sorte não importa, o aleatório não importa, a gente não está esquecendo do viés da seleção adversa? Perfeito, que a gente tá olhando um grupo já de vencedor, que é a elite Perfeito. do basquete global, Perfeito. certo? A mesma Então, coisa, sei lá... Esse é o meu ponto, essa é a minha contribuição Não, por hora, pra acho- gente pensar. Acho maravilhoso. Cara, tem N coisa aqui pra gente, pra gente abordar e um pouco difícil. Mas acho que a gente podia começar olhando para o mundo corporativo, dia a dia, e destrinchando este pedaço com o questionário corporativo, que é o que nos interessa aqui. Mas eu, na minha pesquisa também, fiquei pensando muito sobre o quanto a meritocracia ela olha da porta para dentro da empresa e ela ignora o que está da porta para fora da empresa. E eu acho que isso é um elemento importantíssimo, porque quando a gente normaliza um ambiente, e aí para mim isso começa a dar um nó na cabeça, e também me contradizendo, ou ideias ambivalentes aqui na minha cabeça, eu ainda estou olhando e tem aqui uma pesquisa relevante, uma análise relevante da Universidade de Stanford que corrobora com esse meu pensamento, que é, se eu estou dentro de um ambiente onde há uma normalização de todas as variáveis das pessoas que compõem aquele ambiente, a meritocracia pode funcionar. O erro com a frase que eu disse é entender que da empresa para dentro todo mundo está num ambiente igual, ignorando o que existe da porta para fora.
É, porque essas coisas estão diretamente é. relacionadas. E aí isso vira uma bagunça. Isso que eu falei eu pode ser aqui da situação normal de temperatura e pressão, né? Coloca ali dentro do ambiente corporativo. E isso é abordado pela Enciclopédia de Filosofia da Universidade de Stanford, abordando esses elementos da igualdade. Não, ó, mas olha só, nesse exemplo que eu trouxe da NBA, né? Partindo do pressuposto que você entende, aceita e percebe e honra que a altura é um diferencial competitivo para atletas de elite em basquete, legal. Dentro enfim, desse campeonato, dessa NBA, dessa liga, cara, ali eu entendo que é um ambiente meritocrático, naquele ambiente extremamente fechado. O Controlado, time muito controlado, parecido, muito partiu parecido. mais elevado. Exato. Então, assim, o time que vencer por uma métrica muito objetiva e quantitativa, que é número de cestas, você pode falar sobre meritocracia, que o time que performou melhor é o vencedor. Agora, em que mundo das ciências sociais, das relações humanas, as métricas são tão objetivas e quantitativas? E em que Eu, mundo eu acho, a definição do ambiente é tão definida? eu acho que esse é o problema do conceito. É impossível a gente emular esse mundo perfeito, onde Concordo. todo Perfeito, mundo perfeito. larga da mesma, da, Mas da mesma. estamos puxando para Mesmo cá, na né? NBA, você tem um fator, por exemplo, que é sorte. Sei lá, o principal player do time não acordou, não brigou com a namorada, com o namorado, e aí não tá num desempenho bom. E aí você vai falar que o outro mereceu uma. Então, assim, tem uma série de fatores externos também que influenciam o resultado, por mais objetivo que ele seja, Perfeito. que é assim, por isso que eu acho que é uma fantasia falar em meritocracia, porque você não consegue criar esse ambiente perfeito. Concordo totalmente contigo, Gabi. No E eu acho que vácuo, né? esse Saco. Operando no então, vácuo. mas eu Do acho que zero. esse é o grande exercício para mim da piração, e aí eu vou puxar a gente de volta aqui para um fio da meada, porque em tese olhando o universo da NBA, eu consigo normalizar ambiente para bom sono. Eu consigo normalizar, eu consigo botar todos os jogadores dentro de um hotel ou dentro de uma vila e todo mundo tem a mesma Mesma cama, o condição. mesmo Freud, ar-condicionado. explica pra ele que eles não tiveram a mesma infância, não Não, tiveram os você Tá bom. tá se antecipando. Agora, Mesmo filhos criados pelos não, mesmos pais são indivíduos diferentes, não. Estamos pegando. mesmo gêmeos idênticos. Estamos pegando o quartil superior, ou seja, a elite. Já segregamos aqui, já peneiramos um monte de gente. Mas eles não são iguais. Eles não Tudo bem, partiram Gabi, da mesma perfeito. E faixa. ninguém tá dizendo que partiram. Tá bom. Ninguém tá dizendo que partiram. Estamos pegando a elite do basquete e estamos pegando estes elementos e normalizando várias premissas, mas não todas. Tá bom. Em nenhum Perfeito. momento eu disse que são todas, Estamos tá? alinhados. São várias. Ok. Sono, alimentação, acesso à academia, a treinadores, a fisioterapeuta. Você consegue normalizar Sim. várias dessas coisas. Não todas, Tá de bom. novo. E tem um pedacinho aqui que é isso, é o que carrega. Agora, isso vira uma bagunça porque é justamente o ponto que eu disse. É impossível apagar o que veio antes. É impossível apagar o histórico, sei lá, os Tem traumas pessoas e por aí pretas, vai. pessoas brancas, pessoas isso. pardas, pessoas com ascendência latino-americanas, tem condição socioeconômica, criação, as pessoas vêm com todo o repertório delas, né? E aí você partir da premissa que você vai conseguir, de fato, criar um ambiente onde todo mundo tá largando do mesmo ponto, essa é a construção dessa falácia que inventaram pra gente, não no mundo corporativo, que a gente tá emprestando na NBA, que eu acho que é muito bom, porque a gente despersonaliza, mas que assim, eu tô falando, mas eu acreditei por muitos anos. Então, mas desculpa, só pra gente Eu voltar daí pro acreditei em mundo fadas corporativo, por mas esse é o muitos ponto. anos. Nós estamos pegando um universo e falando assim, cara, aqui que a gente consegue normalizar, sei lá, Perfeito. 80, 90% das coisas, ainda tem um pedaço que é impossível. Uhum. E aí a minha pergunta é, por que a meritocracia, então, é tão sedutora pro mundo corporativo? Sabe Ou o que eu acho que tem a está tão ver? sedutora pro mundo corporativo? Sabe o que eu acho que tem a ver? A gente falou na segunda temporada daquele episódio de dopamina, né? Que nós, como seres humanos, na verdade, grande parte dos seres vivos na Terra, desde invertebrados até mamíferos, que é o nosso caso, foram geneticamente preparados para buscar objetivos, né? Que é o sistema dopaminérgico. Melhor, foram preparados para antecipar objetivos, né? Que é o que a gente chegou de conclusão daquele episódio, né? Então, de uma certa maneira, quando você pega um ambiente que é dúbio, que ele é ambíguo, que ele é incerto por definição, e você consegue colocar uma mínima lógica, mesmo que imperfeita, e objetivos, mesmo que imperfeitos, quantitativamente falando,
ele ajuda a motivar as pessoas a perseguir alguma coisa. Então, dado que nós somos predispostos a perseguir objetivos e a evidência que a gente está alcançando esse objetivo, ele nos motiva a caminhar e a correr mais rápido, talvez tenha sido essa uma das lógicas do porquê que é tão utilizada. E acho ótimo isso, porque existe daí aqui uma separação importantíssima entre usar a lógica da meritocracia como um motivador, mas precisa tomar um puta cuidado para isso não virar a régua da peneira ou da seleção, que daí vira outro bicho. E aí Não, ó, e tenho até... dados que corroboram com essa história. Não, mas sabe por onde foi minha Mas sei cabeça lá. quando você trouxe? Eu já tive algumas experiências nesse sentido, né? De ver pessoas sendo promovidas e eu, sei lá por qual métrica, falar assim, cara, isso aí eu valido. Essa pessoa merecia. E eu, ao mesmo tempo, ver pessoas que estavam sendo promovidas e ter Ou seja, aquilo, de uma certa maneira, me motivou. Eu, tipo, cara, essa pessoa tá lá porque merece mesmo, né? E do contrário, ver pessoas que, na minha interpretação, às vezes por um ângulo errado, mas enfim, me desmotivou. Aquela pessoa definitivamente não merece estar lá. Então, acho que o backlash, né, o tiro pela culatra desse tipo de posicionamento tão buscar o objetivo e o quantitativo no mundo ambíguo por definição, acho que ele pode ter esses riscos que você comentou. Eu já tive essas experiências no ambiente de trabalho. Posso contribuir com essa pergunta do porquê que ela é tão Pode. sedutora? Acho que, assina embaixo do que o Dé trouxe aí, acho que tem essa questão histórica e cultural que a gente gosta muito, porque ressalta-se o lance da dopamina, que é a competição, né? Enfim, você está Sim. competindo com o teu colega o tempo todo. Sim. Então, para você ganhar, alguém tem que perder, e é isso aí, a vida é assim. A gente parte pra da quem- premissa que a vida é assim. E pra quem tá É em um cima é ponto. maravilhoso, porque tem um monte de gente competindo pra subir, E certo? não tem uma alternativa, assim. E É por- assim. E por isso a minha ponto. pergunta no começo, assim, é uma ferramenta de controle? Mas só um parênteses, além disso, eu já passo para você, mas só para não perder esse ponto. Para quem está em cima, eu também percebo que é um mecanismo para justificar que ela merece também. Por quê? Se eu estou aqui por sorte e não pelo meu esforço, por que eu estou aqui? Como é que justifico, né? Ou seja, poderia ser sou qualquer eu? um, Sou um percebe? escolhido por Deus, Ainda será? bem que Mas ele é voltou, difícil, né? Ainda mas bem que- é um ponto difícil. Tanto é que quando você pega na história de pessoas, empresários que começaram muito humildes, tem vários, Andrew Carnegie, Mark Zuckerberg, Elon Musk, eles mudaram completamente a narrativa deles. O Elon Musk eu discordo, porque o Elon Musk tinha uma família que era dona de uma extração de esmeralda na África do Sul. Você não enfim. deixou eu terminar. Ah, desculpa, tá bom. Você não deixou eu terminar. Isso mesmo que O mudou a próprio Mark narrativa. Zuckerberg, assim, ó, tem um estudo de um economista de 2015, que é o Milankovic, não sei se ele é Mas russo, como é que ele enfim. lembra todos esses nomes, cara? Não, porque nesse eu anotei especificamente. inventa. Eu acho que ele... Não, eu inventei. Não, olha só. É de 2015. E ele merece mais que ele cita nomes. Porque eu mereço, exato, porque eu mereço. Não, mas sério, esse estudo é de 2015, esse cara falou o seguinte, ele fez uma pesquisa com dados abertos para entender, cara, o que explica a variância, que é a variabilidade de uma variável, no caso dele, que foi renda. Ele estudou isso globalmente. Esse cara chegou numa conclusão brutal, que foi a seguinte, o fator que explica 2/3 da variabilidade global da renda significa CEP. Sim, esse estudo é interessantíssimo. Exato, mas qual que é o segundo fator que mais explica renda no mundo, depois do CEP? Ou seja, ele chegou à conclusão que, se você nasceu no Congo, e foi exatamente o baseline global de renda é Congo. Se você nasceu no Congo ou nos Estados Unidos, se você nasceu nos Estados Unidos, você tem 4,5 vezes mais probabilidade de receber mais renda com o mesmo ferramental, cor de pele, estudo e tal. Só porque você nasceu nos Estados Unidos. 66% CEP. Segundo fator, 20% que explica a variabilidade, família. Ou seja, se você nasceu nos Estados Unidos, você já está acima da média global. Se você nasceu nos Estados Unidos, uma família que mora no Vale do Silício, Ainda mais. ainda mais. Segundo fator, aleatoriedade dos eventos, 10%. E último fator, 5% esforço. Então não é que o esforço não importa. Porque todo mundo que está jogando um jogo de alto nível Perfeito. se esforçou, Sim. estudou, foi atrás. E acho que a nossa sem o esforço não teria nem Nem saído da Exato. inércia, né? E não é o esforço seu melhor, é seu esforço médio, né? E aí é duro você chegar para um CEO que chegou lá na cadeira e falar assim, cara, você tem um talento mediano. Só que você
teve sorte nesse Deu ponto, sorte. nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto, Ó, e por isso você está aqui. para de bater Vai, na Gabi, mesa, meu amigo. Perdão. pelo amor de Deus, não fica nervoso. Agora, deixa eu falar, continuar. E eu concordo 100% também. E eu acho que eu tenho até uma contribuição com esse lance Legal. do CEP, de um exemplo que eu acho que pode ser muito legal. Mas a segunda coisa do porquê é tão sedutora, esse é o meu argumento que Qual eu que era a mais primeira? amo. Desculpa, só pra gente A lembrar. porque primeira você era comentou essa da competição, que a gente Tá. Beleza. tá Tá o tempo inteiro competindo. competindo que conversa com a Com a dopamina. dopamina. Perfeito. Pra mim, por que que é muito bom esse argumento, assim, do lado perverso da história? Porque ele fecha uma narrativa perfeita que é a seguinte: se você se esforçar, você alcança. Mas se você não se esforçar, o problema é todo seu. Perfeito. Porque você não se esforçou o necessário para chegar lá. Porque um colega seu se esforçou muito mais. E a narrativa dos coaches de hoje. Você pegar todos, é muito isso. Mas, e por isso que eu acho interessante essa análise. E quando fui buscar, por exemplo, elementos para justificar a meritocracia, porque fiz isso também assim. Não, Boa. beleza, vamos justificar e ver como é que ela para em pé. Entra A essa culpa questão. é sempre do indivíduo. Mas- Esse é o ponto, assim. mas então, é sempre do indivíduo. Perfeito. E entra este elemento de usar a meritocracia como um motivador, mas não como a régua balizadora ou critério de seleção. Pra separar vencedores e perdedores. perdedores. Agora, desse ponto que você falou do CEP, Hum. eu tava. A minha outra fonte de pesquisa foi uma conversa da Gabriela Prioli com o Michael Sandels, que escreveu o livro, que eu já vou falar o nome, The Rise é o... O The Rise é do é, Michael. Eu já vou falar, é sim. muito... Enquanto você procura, só para dizer para todo mundo, tem uma entrevista da Gabriela Prioli com esse cara, A Tirania do Mérito. Tirania do Mérito. E Ele tem... é professor de Direito na faculdade de Direito, eu posso ter inventado agora, mas é em Harvard, enfim, tem muitos vídeos bons dele, e ele lançou esse livro, A Tirania do Mérito, e ele dá esse exemplo do CEP, questão básica de sorte. O Neymar nasceu aqui no Brasil, né? O CEP dele é aqui no Brasil. Se ele tivesse nascido numa nação que não valoriza o futebol, Em Madagascar. em Madagascar, de repente eles valorizam, a gente não tá sabendo. Madagascar, mas... acho que nunca entrou na Copa do Mundo. Tô É, usando mas tá esse bom. critério de entrar na Copa Justo. do Mundo. Se mereceu entrar na Copa do Mundo, não não. existiriam condições favoráveis para que se Contexto. existisse um Neymar. Ou em outra era também, porque tem essa questão Ou que em ele outra fala era também. Porque também, se o outra Neymar tivesse década. nascido em 1800, Então, Poderia não ser assim, ninguém. eu acreditava muito em meritocracia no começo da minha carreira, porque eu tinha essa pilha, né? Eu sou a primeira geração a me formar em casa, meus pais não são formados, fizeram um super esforço para eu me formar, pagaram uma educação privada para mim, então não sei o que, Então, assim, quando eu entrei, eu falei, é isso aí. Eu cheguei aqui, mérito meu, e vamos lá, agora o que eu for conquistar é mérito meu. Sem ter consciência do meu privilégio, de onde eu nasci, da cor da minha pele, do meu CEP, etc e tal. Hoje, eu fico puta com esse discurso, porque é uma forma de você controlar as pessoas, de você tirar delas essa capacidade de ter mais consciência, não só a consciência do que está em torno, mas a consciência social mesmo, né, da gente. E hoje me acho o quê? Uma baita sortuda. Acho que boa parte das escolhas que eu fiz, tive muita sorte em tê-las feito. Eu acho importante colocar este balizador que a gente fala e os embates que a gente teve, que é mérito faz parte, mas é um pequeno pedaço dessa parcela. 5%, E não, segundo e a não o pesquisa. principal. Estudo, é. Eu queria abordar isso agora, mergulhando no mundo corporativo, porque o principal elemento no mundo corporativo para se definir o mérito das pessoas é a variação de desempenho, é a variação de performance. É ali onde isso vai ser sacramentado, e esse mereceu o bônus, Teoricamente, aquele não empresas mereceu, estruturadas, e por aí vai. multinacionais Beleza, e tal. estamos usando então essa... Não é nem a esse- realidade na maioria das empresas que a isso. gente tem E mesmo assim é PMS. teoricamente. teoricamente. E aí eu achei pesquisas que falam disso aqui, por exemplo, várias coisas. Um dos elementos é essa questão das circunstâncias familiares e questões sociais, do ter contato com narrativas sociais, ter uma educação, ter contato com esse universo corporativo desde cedo, porque seu pai ou sua mãe navegam neste ambiente, isso vai normalizando e tornando aquilo mais tranquilo para a sua vivência. E quando você é posto, eventualmente, em um contexto completamente diferente, você pode ter muito mais dificuldade para os dois lados. Trazer uma pessoa que nunca teve contato com isso para dentro desse universo, ou se a lógica dinâmica social mudar, as pessoas que têm contato com isso em outro universo não dão certo. Bom, tem um sociólogo, Pierre Bourdieu, que é francês, que mostram, no estudo dele, numa análise dele, mostrou que a educação em sociedades contemporâneas nunca pode ser meritocrática, porque os alunos entram
com quantidades diferentes de capital cultural, ou seja, repertório. E aí, quando a gente avança isso na questão de dados, gestores que acreditam em meritocracia, eles se sentem licenciados moralmente a agir em vieses, pois eles assumem que o sistema já é justo, que foi o nosso debate e embate aqui. Esse é um estudo do Emílio Castilha, do MIT. Ele fala, homens recebem $46 a mais em bônus do que mulheres igualmente performantes em ambientes meritocráticos. É o mesmo ambiente, a mesma métrica, a mesma nota para um homem e para uma mulher. A mulher recebe menos. Mas as mulheres recebem $51 a mais em ambientes não meritocráticos. Mais do que isso, pesquisa desse mesmo cara com empresas de serviços nos Estados Unidos, com quase 9 mil funcionários, rating de performance eram idênticos entre gênero e raça, ou seja, todo mundo foi avaliado com a mesma nota, tá? Mulheres recebem 0,4% a menos em aumentos anuais, afro-americanos 0,5% a menos, hispânicos 0,5% a menos. Ah, mas é só 0,5%, André. Mas numa vida de desenvolvimento dentro de uma empresa, em 10 anos, quanto isso não vira de gap e disparidade, né? E aí, queria escutar vocês sobre isso, o ambiente... sobre as avaliações de performance e essa dinâmica atrelada a isso. Aqui para onde que eu fui, cara, nessa sua narrativa, é que a gente esquece, cara, que ganhos no curto prazo, ou seja, ganhos no início, eles têm um efeito igual aos juros compostos, ou seja, tem ganhos exponenciais no futuro, né? Começar a ganhar mais cedo na carreira potencializa muito o seu ganho futuro lá na frente, certo? É isso. E aqui a gente está falando de uma métrica financeira que foi aumento salarial, mas isso vale também para posições. Então, cara, uma coisa que eu tenho pensado muito é se o seu foco, a gente já pincelou esse assunto no passado aqui no Entre Linhas, mas se o seu foco é virar CEO de uma empresa, cara, talvez o melhor caminho seja emplacar grandes vitórias no curto prazo em empresas menores, porque uma vez que você tem um cargo de diretor, você vai ser encarado pelo mercado como um diretor, né? Mas isso não significa que você está performando melhor do que um gerente numa outra empresa, do que um coordenador numa outra empresa e assim por diante. A minha cabeça me veio para isso, assim, definitivamente é um jogo de winners takes all. E faz sentido quando você faz uma observação no teu entorno, de novo, nós estamos falando de uma observação pura e simples, mas faz sentido, você tem pessoas que conseguem ascender muito rápido e que normalmente chegam ao topo da corrida porque fazem essa troca. E tem aquela análise também que são pessoas que pulam mais de emprego, tendem a crescer mais rápido, né? Conseguem fazer essa mudança, essa escalada mais rápido que pessoas que ficam numa empresa durante muito tempo. Enfim, para isso eu não tenho dados, nenhum estudo, mas o que me parece é que é um jogo de winner takes all, assim, que é um jogo no qual pequenas vantagens no curto prazo te fazem ter grandes vantagens no longo prazo, e aí você cria uma barreira de competição natural, né, nesses nomes. E, cara, é um jogo de números, então teve um estudo também, quer dizer, um estudo não. Vocês leram, cara, é um livro que na segunda metade dos anos 2000, ele foi um best-seller, que chamava O Andar do Bêbado. Não, mas já estive bêbada. Já estive bêbado e já andou. Já caminhei. Bom, se você já esteve Por bêbada... experiência própria. Se você já esteve bêbada ou bêbado e já caminhou, você sabe o que eu quero dizer. Porque você já saiu de um bar e foi... Cara, é a famosa frase, Deus ajuda bêbado, cara. Velhinhos e crianças. Total. Então você chega em casa, só que você tem um andar do ébrio, que é... Você vai por linhas tortas, mas você chega ali, né? E o ponto principal desse livro é o seguinte. Gente, por matemática, primeiro que a gente não sabe lidar com probabilidade. Probabilidade, o pensamento probabilístico, que aliás é um desafio do que a gente falou no episódio de AI. Qual que é o grande desafio da AI? Que é uma ferramenta probabilística. Nós, seres humanos, não fomos treinados para pensar probabilisticamente. Ponto. Dado isso, de maneira matemática, o que esse livro traz nesse takeaway é fantástico. 10% dos CEOs dos S&P 500, que são as empresas de capital aberto nos Estados Unidos, 10% desses CEOs estão fadados pela sorte a outperform, ou seja, performar melhor do que os outros CEOs de outra empresa. Não por mérito deles e delas, simplesmente por fatores aleatórios do mercado. E esses 10% que a gente coloca em capas de revista, em Times, em Forbes, whatever, under whatever, e assim por diante. E a gente endeusa essas pessoas pela sorte. E a gente também continua criando esse mito,
Porque é o que a gente também falou do episódio anterior. Se você tira essa pessoa desse contexto e coloca em outra, Não meu funciona. amigo, não funciona. Não dá Ela não certo. vai performar, pelo menos não no curto prazo. Vai, Gabi. Então, ou seja, a gente precisa de fato desfazer essa narrativa, mas sem perder o motivador. Acho que esse é o nosso desafio. Boa, gostei. Até quero comentar essa coisa da aleatoriedade, mas voltando na pergunta, Proc, no que você faz da avaliação de performance, fiquei com na cabeça que a gente deveria ter um outro episódio chamado Avaliação de Performance. Ainda dá para acreditar? Porque a gente fala tanto disso, de como. Para muito. Acho que um panorama importante. A avaliação de performance é um instrumento necessário para as empresas, porque precisa tomar uma decisão, Sim. né? Quem merece, É um quem jeito. não É um merece. instrumento artificial É um instrumento necessário. artificial necessário, tal qual as coisas funcionam hoje. Partindo da premissa que não existe um outro jeito de operar, no sentido de reconhecer ou não reconhecer as pessoas. Então, assim, pro quem nos assiste entender, a gente tem vários episódios aqui que falam sobre forças que a avaliação de performance recebe para a tomada de decisão. Embora a base da justificativa seja a meritocracia. Porque a gente tem objetivo e a gente tem quem fez mais, então quem fez mais vai merecer o destaque. E para mim entra nesse elemento, Gabi, de que cara, de novo, o gestor, ele tira uma licença moral para assumir o viés, e não só na hora de fazer a avaliação que ele mostra aqui, mas na hora de definir o quanto vai ser remunerado, o viés entra, porque você deve assim, todo mundo foi avaliado igual, eu dou a mesma remuneração para todo mundo. Isso não acontece, que é esse Eu estudo. acho que as pessoas nem entram nesse buraco aí. Porque se você entra nesse buraco como líder de que eu vou, né, eu tenho um aval moral, as Não, pessoas não tomam decisão, é entendeu? inconsciente. É total. inconsciente. Então, assim, vamos partir da premissa que também não é todo mundo mal por natureza. Agora, você falou uma coisa, só para não deixar passar, porque a conexão no mundo corporativo é tão direta e é tão injusto, na minha visão, que você falou de um pesquisador que fala que educação não pode ser meritocrática. E o que a gente mais faz no mundo corporativo é premiar com educação quem teve melhores performances, o que é um absurdo, porque, em tese, quem está necessitando de um auxílio, né, do ponto de vista de educação, é quem está performando pior, que precisa se atualizar, precisa desempenhar, é visto como premiação, e eu já escrevi sobre isso, na minha visão, é só para o RH, infelizmente, justificar a limitação de verba. E você aumenta esse gap em última instância, porque você está afastando ainda mais. Exatamente. Dado, asiáticos americanos têm menor chance de promoção à gestão do que todos os outros grupos, apesar de terem maior escolaridade. Aí. Dado do MIT. Que doideira. Então, eu não queria deixar passar. Aí, Segue, vai lá. voltando só na questão da aleatoriedade, você falou que o ser humano não é bom com probabilidade. A estatística, a probabilidade. Eu quero acrescentar, que eu acho que também é histórico nosso, e aí não querendo mexer num vespeiro, mas já mexi. Tá dando uma paulada ali. Não, mas é conectar isso com uma necessidade da gente de explicação e de ter fé nas coisas. E se tem uma coisa que a meritocracia faz a gente ter fé, é que a gente controla o resultado. Então, se eu me esforço mais, eu chego nesse resultado. Tá. Se eu não cheguei é porque não me esforcei suficiente. Que tem um pouco da necessidade da gente entender, né, filosoficamente, de onde veio, de onde eu vim, para onde vamos, etc. Destravar o mindset. Destravar o mindset. Então, eu acho que, por isso que ela encaixa, porque a gente já tem essa necessidade de explicação das coisas, né, de acreditar, e aí a gente puxa isso para nossa necessidade de controle, de acreditar que aquilo que eu faço vai levar àquele determinado resultado, e se não resultou é porque eu não fiz direito, então agora eu vou mudar a minha estratégia, é o que faz vender cursos que os coaches mais pregam e é o argumento perfeito, entendeu? Então, acho que encaixa muito bem, não que seja verdade, mas que encaixa muito bem. E além disso, Gabi, de novo, volta no ponto de sermos muito ruins com estudos, com probabilidade, com estatística, porque geralmente a justificativa dessa abordagem é mas eu era pobre e fiquei rico. Ou ele era pobre e ficou rico. Esquecendo que 1 milhão de pobres tentaram o mesmo caminho e não conseguiram. E é isso, a gente sempre olha o topo 0,3%. ignora todo o restante. É isso, Viés da seleção adversa. É um ponto mas aí é que as pessoas completamente fora da acreditam que curva. elas vão ser iluminadas, entendeu? Por isso que eu falo dessa necessidade de crer, de acreditar. De fé e de explicação. Mas é a probabilidade
muito mais da sorte, você leu, que é aquilo, puta, eu vou jogar na Mega Sena e vou acertar o número. Cara, tipo, aquilo é completamente Não, aleatório. olha só, velho, se você pegar uma moeda e jogar, né, uma cara e coroa 10 mil vezes pra cima, vai te dar o que em estatística chama de distribuição normal, né? Então, se você pegasse, cara, puta, ó, eu tenho X de dinheiro no mundo e jogar, quem que vai receber menos ou mais, vai ter o que a gente chama de distribuição normal, né? O Aquela talento no curvinha mundo, bonitinha, que é aquela assim. curvinha ensino ou distribuição de Gauss. O talento, ou alguns podem chamar de QI, talvez, enfim, ele tem a distribuição de curva normal. Que, aliás, QI é uma das coisas que também mais prediz você lidar com um problema complexo. Isso já é comprovado pela psicologia. Anyway, QI, como uma proxy de talento, ele tem uma distribuição normal globalmente na população. Mas acúmulo de riqueza, não. Acúmulo de riqueza tem o que a gente chama de distribuição em potência, que é a distribuição em Pareto, que é o famoso 80-20 que você vai ouvir na porra da sua empresa, né? Ou seja, muitos têm poucos e poucos têm muito. Qual que é o fator que explica? Talento não explica acúmulo de renda. É a sorte e a aleatoriedade. Isso foi um estudo de um cara, uma dupla de italianos em 2015, 2018, num paper que chamava Talento versus Sucesso. E o que eles chegaram, eles fizeram uma simulação computacional, que eles simularam talento e eventos de sorte, para bem e para mal, tá? Porque uma das coisas, até o Warren Buffett fala isso. Porque Para tem que você pensar que acumular isso serve pros dois pros dois extremos, não é lados. sair daqui e sair pra Pros dois frente, lados. tem pra trás É a também. frase de Warren Buffett. Para você ganhar dinheiro, primeiro princípio, não perca. Mas faz todo Não sentido. perca! Não perca, Porra! Já é um puta Já é um ganho. puta ganho, não perca, que daí você tem chance de acumular riqueza. Não né? jogue na Mega Sena e guarde em vista o dinheiro. Então, assim, quantos talentos excepcionais que no final tiveram nessa métrica de sucesso, seja cargo, seja patrimônio, não tiveram sucesso? Quantos talentos medíocres tiveram sucesso nessa métrica? Ai, tá muito difícil, cara. Não tá, essa é a vida como ela Tá, é. tá, O tá ponto legal. é a gente saber dessas questões Mas e honrar essas Eu questões. queria Perfeito. só que as lideranças falassem sobre isso. Não é que elas precisam mudar, revolucionar, inventar um E nem falar sistema assim, puta, eu sou um novo. bosta mesmo. Não Nem é ser isso. comunista, não precisa ser Não comunista? precisa ser comunista. Marxista? Só precisa Não. ter consciência e se a gente conseguir aos poucos ir afinando, testando coisas novas. Ninguém diz que o mundo vai mudar só porque a gente tá aqui elocubrando sobre o que é bom, o que é ruim, mas Mas é falar sobre essa falar questão, sobre, né? entendeu? Não é só fingir Porque- que é assim, sempre foi assim e será assim pra sempre. Uma coisa que não me surpreendeu, mas que eu fiquei feliz em ver quando eu fiz as pesquisas, tanto assim, puta, me diga por que tentando encontrar justificativas do porquê que meritocracia é uma merda. Cara, muita pesquisa de muitos lugares relevantes, com muitos recortes diferentes que apontam para um mesmo caminho. Não sacramentam nada no final, porque tem N elementos, como a gente falou aqui, mas apontam para uma direção. E quando você olha o inverso, a única coisa que ficou meio que clara ali para mim é que a meritocracia ela funcionaria se a gente conseguisse normalizar absolutamente todas as variáveis, aí eu vou colocar um elemento idiota aqui na história, inclusive signo, se lembra dessa história, mas só se tudo isso estiver muito normalizado, ou funciona como um instrumento, de novo, de construção de mentalidade para incentivo, mas jamais para validação, Pedro. definição, enquadramento. É no máximo falar assim, cara, vamos lá, a gente vai se esforçar, porque isso vai aumentando umas problemas. De novo, a questão sorte entra em vigor. Se você tem um repertório muito maior, o contato que você teve com educação e por aí vai. Todos esses elementos contam muito. Então jamais a gente consegue afunilar ou cravar e carimbar que a meritocracia por si só para em pé, tanto que é um elemento diminuto dentro da análise. Lá daquele estudo, né? Mas olha só, cara, a sua fala me levou para 3 lugares também, cara. O primeiro é a crueldade que é a gente ter esse discurso de coach de que só depende de você. É cruel. Porque isso serve para quem foi taxado como vencedor, para justificar o seu posto. Para quem não conseguiu, e a esmagadora maioria, pela regra do Pareto, não vai conseguir, porque ela não vai ter eventos de sorte, isso é muito cruel.
Porque a pessoa, se ela é 100% responsável pelo resultado, então eu sou um merda. Não tô fazendo nada Ô de Zé, certo, o né? Michael Sandels chamam isso de orgulho dos vencedores e a humilhação dos perdedores. Excelente definição, Não, né? e não dá nem pra você pedir o reembolso do curso que você fez, né? Porque não, o problema é você, Você não que é o não meu fez curso, direito, você que você não fez acordou essa. 4h30 da manhã, Exato. passou banana na cara, Como é que você viu chama lá? a Cold casca de plunge, banana? entendeu? Pulou na bacia de Então, gelo. assim, eu acho que é uma narrativa simplista da realidade que encanta porque ela é fácil. A gente adora Ela é explicação fácil. sedutora. Ela é sedutora, ela é fácil de te dar o controle, que é o ponto que a Gabi trouxe, né? Então, acho que essa é a crueldade. Do outro lado, agora fazendo um contraponto do porquê que é importante a gente não descartar esse mecanismo por si só, eu volto né, na minha frente. Cara, em ambientes controlados, nas NBAs ou dentro de empresas, tendo consciência disso, se você é um líder e desonrar esse princípio da meritocracia nesse ambiente controlado, você ferra o engajamento também. E isso a gente vê muito em empresa familiar, com membros que pertencem a posições de poder lá dentro, mas não performam nada, você nunca consegue profissionalizar a empresa, porque esses líderes profissionais desafiam aqueles que estão lá. Pequeno parênteses, cara, a gente tinha que citar a Rita Von Dutch aqui, que também tem um vídeo maravilhoso sobre isso. Eu vim escutando ele para refrescar a minha memória e ela cita neste vídeo um estudo que mostra sobre as famílias que se perpetuam no poder ao longo dos últimos 600 anos na história. E muitos dizem, não é por mérito, cara, é controle de poder, é controle de riqueza. E N elementos. E isto é importante. E entre numa empresa familiar é isso, né? Não todas, Sim, 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 mas sim. muitas Não, delas tem um têm esse pouco. elemento de tá dentro da família, tá no controle Não, da. mas é aquilo que a gente falou também, e tá tudo certo, porque empresa familiar é outro bicho que envolve patrimônio geracional, envolve estilo de vida, até dentro da administração a gente estuda empresas familiares em outra vertical, porque tem um componente que não tem nas empresas tradicionais, chamado riqueza socioemocional. Então, às vezes, dentro de empresa familiar, as decisões elas não são tomadas de maneira objetivas financeiramente, porque impacta a riqueza socioemocional. O que é a riqueza socioemocional? A empresa é o meio pelo qual eu ganho status na sociedade. A empresa é o meio pelo qual eu consigo circular em ambientes que eu não circularia antes. Mas divaguei. Aqui, o ponto é, mesmo empresas Volta. multinacionais, se a gente não honra esse princípio, o ultra, entre aspas, da meritocracia, a gente também desengaja. Então, também acho que a nossa proposta não é ir para um mundo completamente poliana, uma lente cor-de-rosa ou até ingênua da realidade e falar assim, cara, isso aqui a gente pode jogar fora. Não, porque é um elemento crucial Mas também. precisa ter muita consciência e cuidado. E Esse para é o mim ponto. esse é o ponto. Precisamos caminhar aqui para a finalização desse episódio, que por mim precisaria ter, a gente poderia abrir um curso online para sessões de Para divã. explicar como ser Não, bem-sucedido. cara, porque é uma doideira para mim, André e Gabi, porque, cara, de novo, a gente foi vivendo nesse banho-maria deste elemento presente em diferentes coisas. A gente nunca, ou é muito difícil ou raras as pessoas que buscam mergulhar neste assunto para entender essas nuances, essas correlações, o que faz sentido ou não faz. A gente vive numa sociedade cada vez mais superficial. E isso eu vejo como algo ruim, né? Sim. Acho que a gente precisa mergulhar, justamente para conseguir encontrar o que deste elemento presta, faz sentido e tem algo de valor aqui, e quais são os momentos onde isso não faz sentido, e especialmente conseguir construir a consciência de tomar cuidado quando se aproxima ou flerta com esta facilidade ou este universo que nos seduz, que normalmente acontece no momento onde a gente precisa tomar uma decisão ali, da regra de desempenho, etc e tal, e acaba se perdendo. Caminhando para esse final, Gabi, queria muito saber de ti aqui, por ter os seus amigos do RH, que você é amiga dessa turma, mas que olha isso de perto, se você já escutou, viu ou viveu ou tem exemplos de como a gente pode lidar com esse assunto, como é que as empresas estão lidando. Você vê, sei lá, 2 times, um que é meritocracia ou os anti-meritocracia. Tem um panorama disso que dá para Olha pintar só, um pouco esse universo? esse seria um outro episódio.
Você já que criou é 2 episódios aqui no eu nosso sou papo. assim, eu vou inventando pauta na minha cabeça. Por quê? Existem empresas que adotam uma outra forma de organização. Tem várias metodologias por trás. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar sobre holocracia, sobre sociocracia 3.0. 3.0 já é Já 1, tá 2 e já deu no avançada. 3. Que são formas de você organizar o trabalho de um jeito mais. Eu ia usar o termo que eu ia acabar com o conceito, não vou usar. E por que eu tô falando isso? Porque a empresa que eu liderei até 2023, a gente começou com essa mentalidade. O grupo foi fundado para não partir da premissa desse formato de pirâmide. Qual era o assumido? Desculpa, só explica porque eu não entendi Qual o era o quê? conceito. A premissa que vocês usavam Então, para nas analisar. empresas, já que a lógica é meritocrática, só ascende Tá quem bom. mereceu mais. Então, o formato de organização do trabalho é piramidal. 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 Na organização que eu trabalhava e outras tantas, Brasil e mundo, existem formas de organizar o trabalho que não tem a ver com essa ascensão piramidal. E aí eu digo que é um outro episódio porque eu experimentei esse trem. Qual deles? Que é uma mistura. não, tá Era bom, era não. uma metodologia nossa, implementada no grupo, que os sócios desenvolveram, que eram consultores, que misturava holocracia com sociocracia, a gente não tinha lideranças, tinha líderes, tinha até uma nomenclatura para você diferenciar as coisas. Deu certo? Não muito. Então, por que eu fiz essa volta toda? Primeiro que dá para explicar melhor como isso funciona, mas mais do que isso é dizer que eu não vejo hoje esses experimentos dentro das organizações sendo avançados com tanta garra, assim, numa vontade das lideranças fazerem isso, porque quando você distribui o trabalho de um jeito que o reconhecimento não é piramidal, você também mexe com toda a cultura organizacional que impacta o lucro, que impacta os ganhos das organizações. Então, Impacta quem mais toma risco, cara. Não, ó, mas deixa eu contribuir, assim, porque Posso, desculpa, mas tem a ver com só só finalizar? arredondar, Só pra porque arredondar. senão a tá. gente não termina. Então, quando você me pergunta se eu vejo isso acontecendo, a maior parte ainda nem discute isso, do tipo assim, é o sistema, bora viver, que a gente fala muito aqui, às do tipo, vezes- se vamos conviver com isso. E às vezes age sem nem taxar de meritocracia, simplesmente Não, é vai. só a cultura que existe, entrei aqui, é assim que funciona, então beleza, entendi o jogo, vamos jogar. E tem empresas que experimentam isso de uma forma diferente e que obtêm resultados, obviamente, diferentes, que para essa lógica que eu diria que é mais do capitalismo selvagem, não funciona, porque isso impacta a velocidade da tomada de decisão, impacta a lucratividade das empresas, impacta uma série de coisas. Então eu tenho uma certa experiência, assim, num grupo muito pequeno, que eu digo que não funcionou muito, então vim aqui para dizer o quê? Não sei. Não Eu achei que você ia dar uma solução maravilhosa. não sei. O que eu sei é que a gente só não pode partir como a premissa de que é o único jeito que funciona, porque é o jeito, né, da meritocracia, que cria as desigualdades sociais, que tem impactos políticos e sociais que a gente nem ampliou aqui. Então, eu acho que a gente precisa questionar e repensar o como fazer e resolver, né? Eu não sou o alecrim dourado aqui de Colocamos saber o pezinho na água só. Sim. Não, ó, eu acho de fato que é um outro episódio, né? Porque aí tem alguns elementos que misturam tanto os sistemas de incentivo quanto também de organização, arquitetura organizacional e assim por diante, né? Desde a década de 70 já tem evidências em diversos papers de administração que holocracia não existe. A holocracia não existe. No Viu? sentido de Junto não com a funciona. meritocracia. O principal, não, mas o principal estudo é de uma empresa que chamava Zappos, que foi até então a grande empresa alocrática, tal. Essa empresa simplesmente deixou de existir. Mas eles Ou foram se- vendidos, né? Não, As então, apps pra Amazon. não, mas Foi não a Zappos? importa. Foi a O ponto não funciona e por N fatores. O principal é Eu visitei as apps, É? inclusive, lá no para Banco fazer Suíço. benchmark. Aham. O principal fator na década de 70 já tem estudos disso. Quando você não formaliza as estruturas, lideranças e jogos de poder oculto ascendem. Então, muito mais do que lucro, é que as pessoas não sabem mais como navegar a malha organizacional. Então, isso talvez funcione com um grupo de 5 pessoas. De 100 já não é possível mais. Então, acho que é um episódio à parte. Mas o ponto que eu ia trazer, cara, aqui da alocracia, é a gente identificar que isso é muito importante, tanto dentro de organizações,
quanto em influenciadores aí fora, quem que são os charlatões? Para mim, os charlatões Então sempre não é são. holocracia, meritocracia. Não. Os charlatões de qualquer Ah, assunto. tá bom, Isso pode valer para locracia, tá pode bom. valer para meritocracia ou qualquer cracia da vida. Charlatões são pessoas, geralmente, que tentam explicar fenômenos complexos de maneira simplista. Isso causa isso. Cara, quem explica o mundo, que é complexo, ambíguo, por definição, de maneira simplista, essa pessoa já está errada de partida. Então, acho que o jeito de identificar essas pessoas é exatamente nesse sentido. E fuja delas e não acredite nas narrativas, cara. Para mim, de novo, não dá para olhar só da porta para dentro da empresa. É fundamental compreender o que as pessoas carregam para dentro da empresa. É extremamente complexo, doloroso, enfim, é uma Prox, não dá tempo, doideira, cara. entendeu? A gente precisa dar resultado, não dá tempo de ter esse tipo de questão filosófica. Aí é que eu acho que mora o problema, entendeu? Porque a gente nem questiona, aí a gente parte do princípio que não existe, não tem solução e vida que segue. E ó, vai ter um episódio futuro que a gente vai falar do pra que trabalhar. Ou trabalhar é preciso, algo nesse sentido. Eu acho que é um bom warm-up para isso. Boa. Por quê? Será que também tem que ter ambientes democráticos dentro de empresa? Como eu ia dizendo, Como eu antes ia tentando encerrar faz antes de dizer, 18 minutos. coitado. Eu acho fundamental, estamos aqui colocando o pezinho na água, mas para mim é fundamental lembrar disso, e essa é o que eu ia concluir. A gente não pode só olhar um pedaço da porta para dentro, precisa olhar o caminho todo. Eu acho que esse foi, para mim, a mensagem que fica desse episódio complexo, Complexo. Porém necessário. fundamental. Mensagens finais? Bom dia digital, quem vai Antes, pedir? antes dela, algum Não, pensamento eu final? só acho que a gente foi, embora a gente não tenha tido essa pretensão, a gente foi bastante filosófico, porque a gente falou, meritocracia não Total. existe, holocracia não existe, daqui a pouco a gente tá o quê? Lacaniano, o ser humano não Vieses existe, conscientes o estão outro não chutando a sua existe, não é cabeça. nem Freud, é Lacan já esse papo. Não, ó, mas Adorei. para mim o pensamento final vai mais para pessoas que ocupam posições privilegiadas no sentido de poder, de hierarquia e tal, que é, cara, desce do salto alto e entenda que o que mais explica a posição que você tá, eu valido o seu esforço. O seu esforço ele foi fundamental para você estar aí. Tá tudo certo, mas a grande parte foi fatores aleatórios e sorte. E faz um exercício para entender a linha do tempo da sua carreira, desde quando você era um jovem, para entender Um jovem. para entender quando que você foi exposto a algumas situações, né? É igual falar que founder de startup não depende de ciclo social. Cara, essas pessoas são as que mais têm acesso a investimento. A capital. Então, assim, faça essa autoanálise para não cair nesse discurso simplista de influenciadores charlatões. Muito bem. Gabi, quem quer continuar esse papo com a gente, faz o quê? E pirar na batatinha em outros temas também que a gente quer enfiar umas minhocas na cabeça dessas pessoas. Gente, a gente espera a interação de vocês lá nas nossas redes. Então, a gente tem Entrelinhas Underline SA no Instagram e no TikTok. Tem a Company Page no LinkedIn, Entrelinhas SA. E a gente também pede essa moeda digital que avaliem o programa no seu tocador de podcast preferido ou lá no YouTube, sigam a gente. Cada vez que vocês fazem isso, as plataformas distribuem o nosso conteúdo para novas pessoas poderem... Dizem que a gente merece. por merecimento, entendeu? Por quê? Porque investir em anúncio é caro, entendeu? A gente tá acreditando o quê? No bom conteúdo. Não porque a gente tá fazendo lavagem cerebral nas pessoas. Então a gente conta com a sua ajuda para isso. E se você tiver vontade de se conectar com nós três, também estamos em todas essas plataformas e por meio das nossas redes oficiais, das redes do Entre Linhas SA, você nos acha. Muito obrigado. A gente se vê no nosso próximo episódio de Entre Linhas SA.